Pessoal, como eu disse, eu vou gravar um vídeo com algumas informações gerais de análise sobre o simulado, tá? E aí depois a gente faz os atendimentos individuais, tá bom? Esse IPI que eu estou mostrando aqui para vocês, esse boletim de desempenho, não é IPI, né? Esse boletim de desempenho, ele vai ter algumas mudanças de números, principalmente nas casas decimais, tá? Do desempenho superior e do IB, tá? Porque eu zerei o desempenho do aluno, né? Eu criei um aluno para poder fazer esse boletim. Eu criei um aluno só com nota 0, tá? Errando todas as alternativas, por isso ele está zerado. Isso mexe um pouquinho nos números, tá? Mas é coisa pouca no grupo, né? Altera principalmente as casas decimais, tá? Então não é uma coisa significativa, tá? Mas altera algumas coisas e eu consigo comentar. Bom, então, só lembrando, ID aqui, ó, índice de discriminação, é a diferença entre a média superior. O que é a média superior? A média dos alunos mais fortes no simulado, tá? Houve alguns casos de alunos que tiraram uma média numérica que daria média para a segunda fase da FUVEST, baseada na nota do ano passado, tá? Aqui embaixo, ó, isso, por exemplo, não está no de vocês. Ó, aqui em amarelo é a média numérica de acertos. Então, a média do superior foi 71, tá? A média geral, número de acertos, dos 90. E a média geral foi de 58 testes, tá? Esse número aqui é maior do que o número da FUVEST, a média geral, tomada como todos os candidatos, tá? Essa média aqui, obviamente, é uma média inferior, né? Porque a média inferior que eu digo para a medicina, tá? Mas da FUVEST, no geral, é superior, tá? Essa foi a média percentual de acerto, o que mostra para a gente que foi um simulado com grau de dificuldade pertinente a uma prova da FUVEST, tá? Não foi uma prova nem mais fácil, nem mais difícil, tá bom? Do que um exame da FUVEST, e é isso sempre que a gente quer. A gente não quer nem fazer uma prova mais fácil para não iludir aluno e também uma prova difícil para desesperar ninguém, tá? Então isso aqui é numérico, tá? Média de acerto 58 testes, o que dá 64,98%, 65, né? E 71 é a média de testes do terço, né, superior. Lembrando que essa média superior é sempre do terço de alunos que fazem a prova mais fortes, tá? Aqui, nesse PEI, a média superior não está por matéria, está por desempenho global, tá ok? Então, são os alunos mais fortes no simulado. Não necessariamente o aluno mais forte no simulado, ele necessariamente é mais forte em uma das matérias. Então, por exemplo, o aluno que é mais forte no simulado, de repente, ele está na média geral de português aqui, tá bom? Bom, então o que você vai encontrar também? Todos os setores, por nome e número, tá? Absolutamente todos os setores, tá? Média geral, média superior, tá? Lembrando que aqui, né, como eu já disse, indiscriminação é a diferença entre a média geral e a média superior. Quanto mais alto é o ID, né, significa que a prova discriminou melhor. O que significa isso? Significa que foi uma prova que deu uma diferença entre os alunos mais fortes e a média geral, que é o raciocínio que a FUVEST faz para levar para uma segunda fase, tá? Dois números interessam para a gente, né? Sempre o maior ID, tá certo? Ó, sempre o maior ID e o percentual de acerto da prova. Vejam que a prova de inglês, ela teve um ID um ID maior do que o de português, só que o nível de acerto da prova foi baixo. Então foi uma prova com nível de dificuldade alto, tá? Lembrando que provas com ID alto, aqui ó, por exemplo, matemática 4 do Tião, né? Matemática 1 da Tamira, salvo engano da minha parte, foi a prova que melhor discriminou. Bio 1 do Castilho também, Química 2 do Alvânio, tá? Falar nisso, a questão do Alvânio, a turma deve ter visto,
foi dado certo para todo mundo na questão, salvo engano da minha parte, 84. Tá? Houve um erro de cálculo, tá bom? E foi dado certo para todo mundo. Tá? Então, vejam aqui do Castilho, por exemplo. Ó. Vejam aqui, ó, do Castilho. Você tem uma média de biologia muito boa, mas a média do superior é melhor ainda. Né? Biologia foi uma prova que discriminou bastante, tá vendo? Ó? Então, sempre olhando para o número de discriminação. Tá? Por área, a prova que mais discriminou foi matemática. Por área, foi a melhor prova. Tá? Por área, ciências da natureza, veio aqui em segundo lugar. Tá bom? Português e ciências humanas. Tá? O que o aluno vai conseguir ver aqui? Ele vai ver, então, o desempenho geral e o desempenho dele. Ele vai conseguir comparar o desempenho dele tanto com o geral, tanto com o superior. Né? Então, aqui é o desempenho do aluno por setor. O P que vocês vão receber vai estar levando em conta o desempenho por setor, não por área. Tá? Aqui a média do aluno, aqui a média geral de matemática. Vejam que a média de matemática do terço superior é uma média muito boa. A média do terço superior de natureza também é uma média boa. Você vê um decréscimo muito grande aqui, ó, de português. Né? Muito grande, dá mais de 10%. Né? De queda. Tá vendo, gente? Então, olha para cá. Ó, tá vendo? Ó? Média de natureza, média de matemática, média de humanas e média de português. Em linhas gerais, o que a gente pode falar? Que o terço superior dos alunos tem que investir mais em linguagens. Tá? Óbvio que todo número tem que ser relativizado. Eu estou trabalhando com média. Tudo bem? Bom, pessoal, em síntese, foi uma prova boa. Está aqui ó, o índice geral do ID dela. Tá? Foi uma prova, aqui está o resumo, né, dos IDs. Foi uma prova muito boa. Desculpa, tem peso, tá? Tem peso. Isso aqui não é média aritmética. Tá? Como vocês podem ver, acho que mais fácil exemplificar aqui. Ó, a média de português é 69,79. A média de inglês é de 42. Não é uma mera soma e divisão. Tá? Tem peso. Óbvio que em matemática, como a igualdade no número de questões, não teve peso. Tem peso português, tem peso ciências humanas e tem peso no ID geral. Né? Porque o número de questões não é o mesmo por área. Matemática, vocês tiveram 12 perguntas. Né? Ciências humanas, salvo engano da minha parte, chegou perto de 21 perguntas. Foram 21 perguntas. Né? A prova geral de linguagens e ciências humanas, se eu não me engano, deu 42 perguntas das 90. Tá? Então, a gente vai fazendo com peso. Isso aqui não é uma média aritmética simples. Tá? Bom, então, assim, é uma prova boa, que discrimina muito bem, tá? E que dá para a gente uma visão bastante positiva do rendimento. Um grande medo que eu tinha, que é a prova, que é o fato de a gente estar com aula online, eu tinha um medo muito grande disso pelo aproveitamento, e a prova seguiu orientação de presencial. Nós não fizemos uma prova pensando no fato de os alunos estarem tendo aula online. A gente precisava ver o rendimento das aulas online. E como vocês podem perceber, está funcionando, graças a Deus. E ao esforço de vocês, ao esforço dos professores. Então, estamos caminhando muito bem. Tá? Me dá uma certa tranquilizada em relação ao modelo de aula que a gente está fazendo, e por isso a insistência de aula ao vivo, simulado, plantão. Esse esforço, vocês sabem que vai ser recompensado lá no final do ano. Tá bom, gente? Como eu disse, a gente vai marcar os atendimentos individuais. Eu já tenho uma agenda com vários alunos, tá? E vou colocando todos. Tá bom? Qualquer coisa, mais uma vez, me chama no particular, no privado, que eu vou conversando individualmente, como eu estou conversando com vários alunos, acho que com quase todos, eu tenho conversado também individualmente. Tá bom? É isso, pessoal.